Pode acontecer em uma sessão de arte-terapia individual, quando você toma a decisão de iniciar um processo terapêutico através da arte-terapia. Cada arte-terapeuta trabalha de um jeito, obviamente, cada arte-terapeuta tem uma abordagem por trás, mas vou te contar aqui algumas coisas que podem acontecer, pelo menos nas nossas sessões comigo. É importante destacar que um arte-terapeuta, ele não é cartomante. Ele não trabalha como se fosse um oráculo. Ele pode ser cartomante, mas não é isso que ele faz numa sessão de arte-terapia. Mas isso é um papo para outro vídeo. Outro desabafo, outro carnaval. Uma sessão de arte terapia pode ser que a gente comece conversando, que depois a gente vai para um momento de conexão, de grounding, meditação, de produção, de sentir, utilizar os materiais para produzir alguma coisa, e de diálogo sobre isso, com as imagens que surgirem e sobre as imagens que surgirem. Aí eu vou te encher de perguntas porque eu sou muito curiosa. Pode ser que cada sessão tenha um material diferente para você experimentar, para você utilizar, mas não é regra. Pode ser que você fique durante um longo período só na colagem, depois um longo período sentindo a argila, trabalhando com a argila, depois um longo período utilizando tinta guache, depois lá no final tinta aquarela. Tudo vai depender porque é um processo terapêutico, então a utilização dos materiais vai variando. Pode ter sessão, inclusive, que o material ele é bem direcionado. Eu tenho as listinhas que mando para as clientes, né? Mas eu também abro a possibilidade para elas e falo para elas da importância de ter uma caixinha de materiais do lado, porque eu atendo online. Porque pode ser que no meio da sessão mude tudo. Fala, não, esquece daí que a gente é planejado, a gente vai precisar da tinta, pega a tinta. Ou pode ser que em alguma sessão seja um pouco mais livre de, não, hoje você escolhe, para essa situação escolhe você o material. E aí diante dos materiais, das caixas, da caixa arte terapêutica que você tem na sua casa, você utilize tecido, linhas e fios, enfim. Então pode ser que em uma sessão os materiais sejam mais direcionados, e às vezes no início são mesmo, e pode ser que depois a coisa fique mais livre, ou em alguma sessão específica a escolha de materiais é um pouco mais livre. Tudo isso pode acontecer. Pode acontecer de uma sessão a gente quase não falar e o processo de produzir, ele tome todo o tempo, e tá tudo bem. Pode ser que esse processo de produzir, ele tome mais de uma sessão para uma coisa só. Porque a gente não está trabalhando com produção, não é produtividade, de cada sessão eu preciso ter uma produção feita. Não é sobre isso, a arte terapia é um processo terapêutico, não se esqueçam. Pode ser que tenham sessões que a gente só converse sobre a produção. Então a gente produziu um dia, ou dois, ou três, e aí um dia a gente pega só para conversar sobre aquilo. Pode ser que a conversa sobre aquilo demande mais de uma sessão, porque às vezes tem tanto conteúdo naquela imagem que a gente precisa de um tempo a mais para dialogar sobre ela e conversar com ela. Pode ser que em uma sessão a gente fale muito, tanto que nem dê tempo de produzir. Pode ser que em alguma sessão a gente vá conversar muito sobre sonho, algum sonho específico que você tenha tido e que seja muito emblemático, que merece e precisa ser ouvido. E aí você traz, a gente conversa sobre ele. E pode ser que a gente, inclusive, produza alguma imagem sobre esse sonho. Pode ser que a gente fique um tempo produzindo imagens sobre esse sonho. Inclusive, pode acontecer de você sonhar com algumas coisas que a gente produziu. Ou pode ser que você sonhe com alguma coisa que você vai produzir depois. Enfim, só quem viveu sabe. Pode ser que em uma sessão eu te traga um trecho de um filme, de um livro, um poema, um vídeo, uma música, uma frase, uma imagem, até um meme para gerar conversa e diálogo a partir da produção. Pode ser que você me conte uma história, que você traga o vídeo, que você traga alguma coisa que vai gerar alguma produção. Pode ser que em alguma sessão você vá dançar e a gente fique um bom tempo nesse processo de dançar, de sentir o corpo. Pode ser que em alguma sessão você vá cantar. Pode ser que em algumas sessões você vá tocar alguma coisa. Olha quantas possibilidades. Pode ser que em alguma sessão você vá organizar. Organizar o quê? A gente tanta coisa. Uma gaveta, organizar as suas imagens. Pode ser que em algumas sessões a gente, inclusive, prepare um bolo, costure uma roupa. Mesmo tendo dito que nós, arteterapeutas, não somos cartomantes, pode ser que em alguma sessão você queira trazer uma cartinha de tarô ou alguma coisa que aconteceu lá no seu terreiro, uma coisa que aconteceu dentro da sua casa espírita, dentro da sua religião, do seu culto. Pode ser que você queira mostrar alguma coisa da sua consulta com a sua cartomante. Pode ser que a gente passe uma sessão apenas experimentando o material. Vamos só experimentar, sentindo aquele material, se deixando ser afetada pela utilização dele. Pode ser até que você grave algum vídeo, algum filme, um curta-metragem durante a sessão. Pode ser que você chore, pode ser que você sinta raiva, pode ser que você tenha vontade de rasgar e pode ser que a gente passe a sessão inteira apenas rasgando papel. Pode ser que a gente passe a sessão inteira apenas amassando uma argila, uma massinha, só. Pode ser que a gente fique a sessão inteira apenas socando a massinha. O que pode acontecer também é de, por exemplo, a gente começar a produzir uma coisa que demanda um tempo, sei lá. Hoje a gente começou a desenhar. Aí na próxima sessão a gente continua o desenho. Na outra sessão a gente começa a colocar a cor. E aí, de repente, na quarta sessão surge alguma coisa que a gente dá uma pausa nisso. Até porque isso pode ter gerado, enfim. E a gente explora outras coisas e dali umas 5, 6 sessões volta. Pode ter coisas que a gente nem termine, sabe? Fica aberto.
E tá tudo bem, porque, de novo, não estamos falando de uma aula de arte, de um lugar que tem um conteúdo programático, nem de um processo que ele é fechado. O processo arte terapêutico individual, esse acompanhamento, ele é um acompanhamento aberto, então a gente vai indo, vai adentrando. E pode ser que às vezes a gente precisa ir pra frente, depois vai pra trás, depois toma, porque é nesse tempo do inconsciente, nesse tempo kairos, não no tempo cronos. E a gente não tá no lugar de produzir, de tenho que ter produtividade, tenho que entregar resultados. Não, você está no seu processo arte terapêutico. São tantas possibilidades que podem acontecer dentro de uma sessão, porque a gente está permitindo que a sua alma se expresse através do artístico, através do expressivo com os materiais. A gente está permitindo que você seja afetado e mobilizado pelo criar. Isso é tão lindo. Permitir que essa alma se expresse através da linguagem da alma, da linguagem dela mesma, da linguagem das imagens, da linguagem da arte. Isso é tão rico. E aí outro dia eu falo sobre possíveis sentimentos, porque muita gente acha que, ó, só relax. Nossa, que gostoso, que good vibes. Eu falo para as minhas clientes que às vezes eu dou graças a Deus que eu atendo online, porque eu tenho certeza que se fosse pessoalmente alguma delas tacaria a tinta na minha cara. É muito mobilizador e por isso que exige tanto cuidado e tanta atenção quando a gente vai propor alguma coisa para vocês. Por isso que a gente tem que ir, ó, baby steps, olhando, adentrando como se fosse um grande sítio arqueológico, que a gente lá com a nossa lupinha, a gente vai investigando, vai observando e você vai guiando o caminho por onde você quer entrar. E eu vou lá, só acompanhando bem, curiosa, querendo saber tudo.